Obscuridade, mentira e fraude. As únicas armas do departamento jurídico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu vou fazer um vídeo que não me dá prazer em fazer, eu confesso isso para vocês. Gostaria de nunca precisar fazer um vídeo como esse que estou gravando nesse momento, porque ele representa para mim, assim, de forma cabal, né, a absoluta falência moral e espiritual da liderança adventista do Sétimo Dia, no contexto aqui da divisão sul-americana, da União Sul-Brasileira, e etc e tal. E para mim isso é uma pena, sim, né? Eu dediquei muitos anos da minha vida à Igreja Adventista do Sétimo Dia, permaneço Adventista do Sétimo Dia até hoje, servindo a igreja da melhor forma como posso, com os meus dons e talentos de forma voluntária, mesmo fora do ministério. Mas todos vocês conhecem, né, um pouquinho da minha história, ou pelo menos a maioria de quem está assistindo esse vídeo, tirando quem caiu de paraquedas por alguma razão, conhece um pouco da minha trajetória, da minha história. E hoje eu preciso, de fato, colocar alguns pingos nos is em função da atuação do departamento jurídico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e trazer provas e etc e tal, para que, né, ninguém ache que o que Ezequiel está dizendo aqui é meramente assim, fruto de uma retórica, de uma pessoa magoada e blá blá blá. Não, o que a gente vai tratar aqui hoje são fatos, e fatos irrefutáveis, tá? E não existe ninguém dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia capaz de desconstituir as pretensões construídas nesse vídeo. E a pretensão basicamente principal é demonstrar a falência moral e espiritual da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especialmente a partir da atuação do departamento jurídico da Igreja, em um processo assim que me é muito especial, assim, por muitas razões, tá? Não foi fácil para mim tomar a decisão de processar a Igreja Adventista do Sétimo Dia em função daquilo que eles fizeram na minha vida particular. Essa é uma decisão sempre muito difícil, assim, por várias razões, e até talvez por essa decisão ser difícil é que muitos líderes da igreja abusam, né, da sua autoridade na liderança da igreja e machucam obreiros e prejudicam obreiros, esperando assim que não vai acontecer nada de ruim com eles, eles não vão ser responsabilizados, eles não vão ser punidos, não vai acontecer nada, e etc e tal. E aí eles acabam que têm um incentivo, né, de tratar algumas pessoas de forma desumana, de forma anticristã, de forma diabólica e tudo mais, tal como foi o caso que aconteceu comigo, tá? E eu vou naturalmente retomar um pouco da explicação de tudo o que aconteceu para contextualizar, mais uma vez, para vocês entenderem um pouco, né, o quadro geral do que a gente tá falando, do que a gente está mostrando aqui, tá bom? Então vamos lá retomar um pouco, né, os principais eventos aí em função dos quais o Ezequiel Gomes processou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bom, eu fui pastor desta igreja por alguns anos e em determinado momento do meu ministério eu fui chamado na sala de um presidente para prestar explicações. E eu acho muito interessante assim a forma, né, e os termos que foram usados assim nessa reunião, que basicamente foi o seguinte, né? O presidente e o secretário rodearam e me fizeram uma pergunta. Ezequiel, você fez algo nesses últimos dias que possa ter manchado o seu ministério? Que possa, assim, sabe, demonstrar que você é uma pessoa que não representa bem a Cristo, que não representa bem a igreja, e etc e tal. E eu, assim, respondi
prontamente que não, de forma nenhuma, desconhecia qualquer coisa assim que eu tivesse feito que poderia, né, redundar numa conclusão desse nível. E aí, de forma muito maliciosa, sabe? O presidente, que posteriormente eu viria a saber que particularmente tinha um histórico de ter sido visto num motel com uma prostituta por um irmão da igreja, esse cara pegou assim um jornal, né, acho que foi um jornal Zero Hora, se eu não me engano, que estava lá com a capa do pessoal comemorando o impeachment da Dilma que tinha acontecido alguns dias antes. E no meio, assim, de uma multidão de pessoas, era uma foto com um ângulo grande, né? Mas ali nas primeiras filas da manifestação, se você me conhecesse, você conseguiria me distinguir ali naquela manifestação no meio da multidão. Pessoas que não me conhecessem, obviamente, não saberiam meu nome, não saberiam que eu era pastor, que eu era adventista ou qualquer coisa do tipo. E aí, com ar de deboche, de triunfo, malicioso, olha aqui esse jornal aqui com a sua foto na manifestação. E eu acho interessante assim que essas pessoas que me confrontaram nesses termos, elas imaginavam basicamente um script muito simples diante delas. Elas achavam que elas iriam me apresentar essa prova de que eu tinha manchado o meu ministério, que eu iria admitir isso envergonhadamente, que eu seria punido em função aí da minha gravíssima transgressão, e que eu iria pegar as minhas coisinhas, sair do ministério, calar a minha boca e assim, dar razão aí a eles e ao que eles fizeram, que foi feito sob a autoridade de Deus, né? Porque Deus estava concordando com eles, com as visões deles, com as opiniões deles e com os procedimentos deles. Imediatamente, quando esse pessoal me mostrou esse jornal com esse papo de que eu tinha manchado o meu ministério, eu respondi imediatamente, falei assim, gente, eu não tinha visto essa foto no jornal, tá? De fato, não leio o jornal, não tenho assinatura, etc. Mas assim, me espanta vocês virem com a conversa de que eu manchei o meu ministério por causa disso. Cara, que foto legal! Que orgulho é para mim ter estado nesse momento da história do Brasil, nesse lugar, lutando contra um governo incompetente e corrupto de Dilma Rousseff do PT. Não vejo nenhum motivo para manchar o ministério de ninguém uma atitude desse tipo. E aí o presidente e o secretário, assim, eles se olharam e tiraram, assim, de debaixo da escrivaninha ali do presidente, um pseudo-documento, que era um texto do Rafael Rossi no blog da Divisão, que era tipo assim, um texto meio estranho, assim, de uns 5, 6 parágrafos, dizendo que não era ideal que os cristãos participassem de movimentos de protesto contra o governo, em função de que Jesus teve uma postura um pouco diferente, uma citação de Ellen White, blá blá blá, etc. E aí esse textinho no blog lá da Divisão, escrito pelo Rafael Rossi, foi interpretado como um voto da igreja, tipo uma praxe da igreja, que eu teria transgredido, e eles pensavam que tinha me dado assim o checkmate, né? Tipo assim, tá vendo? Você transgrediu aí as normas da igreja, as praxes da igreja, um voto da igreja, e você agora então vai passar por uma comissão e vai ser punido, e aí o resto é história, né? Não me foi dado o direito de ampla defesa lá no contexto da comissão, e a comissão decidiu me dar 30 dias para conseguir um chamado, e se eu não conseguisse um chamado eu seria desligado do ministério, e aí basicamente o que aconteceu foi, eu consegui um chamado, mas mesmo assim fui desligado do ministério, porque era tudo um teatrão para excluir o Ezequiel Gomes da obra. Interessante que nesses 30 dias em que eu precisava, entre aspas, conseguir um chamado, eu expliquei pro meu sogro, né, tudo que estava acontecendo e tudo mais, etc e tal. E aí o meu sogro falou assim, não, vamos mandar um e-mail pro Rafael Rossi, então, perguntar se esse texto aí é um voto, se pode, de fato, né, punir uma pessoa em função aí de ter transgredido algum voto e etc e tal. E o meu sogro foi lá e a gente escreveu, né, o e-mail pro Rafael Rossi.
olha, tem esse texto seu aqui no site da divisão, que fala que não seria ideal os cristãos irem nas manifestações, isso é um voto da igreja, alguém pode ser punido como transgredindo alguma questão da igreja por ter ido na manifestação política, e o Rafael Rossi respondeu esse e-mail, né? Ele falou assim que não, que esse conteúdo, né, do site lá da divisão era só uma reflexão particular dele, não era um voto da igreja, não era para excluir ninguém de nenhuma igreja, de nenhum contexto, nenhuma ação administrativa da igreja deveria ser tomada com base nesse voto, e etc. Eu tenho esse print, tá, das respostas do Rafael Rossi, como eu tenho documentado todo esse processo inteiro, tá, gente? Mas não vou mostrar agora pra gente ganhar tempo e tudo mais. No futuro posso esfregar mais essa prova na cara de quem quiser ver provas e documentos em relação ao que eu falo aqui em relação a essa história, tá bom? E etc e tal, assim, e é isso, né? Então, tipo assim, imagina, né? Esses caras, assim, que estavam querendo me prejudicar dentro da obra e me excluir do ministério, eles achavam que eles tinham, tipo assim, um plano perfeito para prejudicar o Ezequiel Gomes, que é um completo idiota na visão deles, né? Que basicamente eles achavam que eu não entendia nada de direito, nada de praxes da igreja, nada de nada, né? Eles achavam que eu era um completo retardado mental, né? Só pode. E etc e tal, e aí a gente começou a demonstrar para eles que as coisas não eram como eles estavam falando, que não tinha nenhum voto em relação a isso, e eles foram irredutíveis, até que forçaram a barra, e aí o Ezequiel viu que não tinha muito o que fazer, assinou o desligamento, foi embora, saiu do Rio Grande do Sul, foi para São Paulo, e etc e tal, e aí depois de um tempinho morando em São Paulo, foi a primeira vez que eu fui convidado para participar dos debates no Vejam Só, e aí eu me tornei ainda mais conhecido do que eu era até então, como, entre aspas, pastor adventista, e etc e tal, e aí muitos de vocês inclusive me conheceram no contexto do Vejam Só, e é tudo muito interessante, assim, essa trajetória toda em função da qual Deus me conduziu, né? Se o pessoal queria me esconder, acabou que o tiro saiu pela culatra, né? Essa aqui é a verdade. E aí o ministério do Ezequiel cresceu no ambiente online e tudo mais, e naqueles meses, né, desde que eu saí da obra em diante, eu refleti se eu iria processar a igreja ou não. E até o momento em que eu realmente decidi, então, que em função da postura deles, que eu percebi que eles não iriam ser minimamente racionais para a gente discutir o assunto e etc e tal. E aí eu entrei com um processo judicial contra a igreja. Esse é um processo assim que me dá muito prazer de ter a existência dele na face da Terra. Eu conheço cada vírgula desse processo. Inclusive, para quem não sabe, né, eu escrevi várias partes desse processo, junto com os meus advogados, tá? Descrevendo lá os fatos, o direito, as praxes da igreja, até porque, obviamente, eu entendo mais disso do que os próprios advogados, e etc. E aí a gente entrou com um processo na justiça. Foi muito interessante assim, a forma como esse processo se desenrolou. E para quem tem curiosidade a respeito dos rumos desse processo, eu só vou me manifestar de forma um pouco mais explícita em relação a esse processo depois que o processo acabar. O processo não acabou, ele está em andamento, está andando aí por diversas instâncias do judiciário brasileiro. Então a gente não vai fazer assim comentários muito gerais a respeito desse processo, contando toda a história, como é que foi, como é que não foi, audiência de instrução, Jundiaí, vai para Porto Alegre, volta, vai para trabalhista, volta para cível, sentença X, sentença Y, embargo de declaração, tem milhões de histórias, inclusive, muito provavelmente ao final, né, quando o processo terminar, etc e tal, eu vou transformar tudo isso em um livro, contando um pouco a história desse processo aí, independentemente de eu ganhar ou perder. É um processo assim, maravilhoso, assim, que Deus conduziu de forma muito interessante. E eu vejo a mão de Deus nesse processo assim, a cada vírgula desse processo. Ele é muito, muito legal. E aí, basicamente, o que acontece? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ficou absolutamente atordoada com o meu processo. Porque eles nunca tinham enfrentado, né, o mérito de uma discussão do nível que eu fiz dentro da justiça brasileira. E basicamente assim, eu tenho todas as provas. Eu elenquei dentro do processo e-mails, áudios, vídeos, provando tudo que eu falava. Isso que eu não coloquei
todos os áudios, todos os vídeos que eu tenho gravado em relação às questões, tá? Eu coloquei, inclusive, poucos vídeos e poucos áudios, o suficiente só para provar tudo que eu estava falando e acabou. Guardei muitos trunfos debaixo da manga, tá bom? E eu quero vir alguém em público me questionar, tá? Venham em público, vagabundos, imorais, filhos do diabo. Venham em público. E aí, tipo assim, o que acontece? Fui lá, fiz tudo isso, e etc e tal, e a igreja ficou absolutamente atordoada. Sabe assim, quando eles não têm o que falar, não têm o que fazer? E a contestação do processo, que é a resposta da igreja ao documento inicial do processo, que é a inicial, é um dos documentos mais vergonhosos que eu já li na minha vida. No futuro, eu prometo para vocês que eu vou publicar esses conteúdos todos. Eu vou pegar cada peça do processo e vou tornar pública, tá? As minhas peças, as peças da igreja, as sentenças, os embargos, todas essas discussões vão se tornar públicas para quem quiser ver. Inclusive já são públicas, porque estão aí na justiça, não tem segredo de justiça, etc, tá tudo bem. Mas, naturalmente, nem todo mundo tem acesso e tem muito conhecimento dentro dessa área jurídica. Então, no futuro, eu vou organizar tudo direitinho e publicar tudo para qualquer um ver e ler o processo inteiro, se quiser. E etc e tal. E aí, o que acontece? Quando a gente foi fazer a audiência desse processo, cara, a audiência desse processo, assim, foi absolutamente maravilhosa. Foi uma audiência divina, assim, sabe? Foram 4 testemunhas a favor do Ezequiel e 0 testemunhas a favor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E foi muito legal, assim, o advogado da igreja principal, que estava atuando na causa, ele ia falar com a juíza, assim, do processo, e literalmente, galera, parecia que ele tinha mal de Parkinson. Ele fazia assim, ó: Excelência, a gente tem esse documento aqui para a senhora dar uma olhada. Cara, assim, visivelmente transtornado o advogado da igreja. Inclusive, assim, trocando os pés pelas mãos, eles queriam colocar documentos que eles não tinham incluído na contestação. Cara, é coisa divina, assim. Inclusive, eu tenho a gravação dessa audiência inteira, obviamente. Não em vídeo, né, pra vocês verem ele tremendo, mas dá pra ouvir o áudio e perceber um pouco o clima do negócio. Muito interessante, assim, a documentação toda que eu tenho. E no futuro eu torno tudo isso público, tá? Por enquanto ainda não. Ainda não tá na hora. Mas aí o que acontece? Depois que a gente fez essa audiência, aí a juíza intimou a gente a fazer o que a gente chama de declarações finais, né? Tipo assim, um resumo final, assim, das questões para ela dar a sentença. E na hora que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi fazer a tal das alegações finais, aí eu vi a mão de Deus de forma absolutamente poderosa sobre a minha vida. Porque as únicas coisas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha contra mim era a obscuridade, a mentira e a fraude processual dentro do processo. A única coisa que eles podiam fazer era tentar obscurecer, tentar mentir e tentar fraudar documento e etc e tal, para de alguma forma tentar escapar da punição que eles merecem ter, tá? E é muito divertido, assim, ver essa postura, né? Sabe quando você tem aqueles filmes, assim, que tem um monte de rato no esgoto, e aí acontece alguma coisa, tem aquele monte de rato fugindo, assim, correndo? Tipo, essa é a sensação que eu tenho quando eu leio essas alegações finais da igreja nesse processo, sabe? É um bando de rato tentando fugir da luz, fugir da verdade, fugir dos fatos. Mas o Ezequiel Gomes é uma pessoa calma, tranquila, muito preparada para enfrentar esse tipo de coisa. Inclusive, diferentemente do que alguns pensam, né? Tem gente que acha que eu sou
um poço assim de mágoa e nervosismo e não sei o quê, e etc. Assim, mas não, eu trato essas questões assim com muito sangue frio. Tanto que esse processo está rolando há anos na justiça e eu nunca tinha mostrado para você o que eu vou mostrar hoje. Não é verdade? Eu não saí correndo para mostrar essas coisas para ninguém. Com esse papo do tipo assim, tá vendo como eu tenho razão? Inclusive, lembra do áudio que eu coloquei num dos últimos vídeos aí, mostrando que uma das pessoas lá na comissão da igreja que me excluiu do ministério, admitindo que foi por causa das manifestações políticas e blá blá blá, eu tenho aquele áudio há anos, mas eu só soltei ele aí semana passada ou coisa do tipo, entendeu? E eu tenho muito mais coisas, gente. Então hoje eu quero mostrar para vocês assim as provas, ou não as provas, algumas das provas de que as únicas armas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem contra mim são a obscuridade, a mentira e a fraude. Vocês estão preparados? Esse vídeo naturalmente vai ficar grande e eu entendo que só vai ver esse vídeo quem tem interesse nesse tema, obviamente. Então vamos dar uma olhadinha aí em algumas coisas, nós vamos sair desse ambiente aqui e eu convido vocês para um outro ambiente onde a gente vai tratar dessas provas documentais em relação ao que eu estou dizendo, tá bom? Então, vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aqui estamos nós nas entranhas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo que a gente vai falar nesse vídeo daqui para frente tem como contexto esse documento que você vê um print aí na tela do seu celular, do seu computador, tá bom? Esse documento é uma ata de comissão da Associação Central Sul-Rio-Grandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, realizada no dia 7 de abril de 2016, às 8 horas da manhã. Membros presentes, um vagabundo, que eu vou censurar o nome dele por razões judiciais, e outras pessoas que podem ter mais ou menos o mesmo caráter do referido vagabundo, ou não, aí tem que ver caso a caso. Elton Alves Júnior, Rogério Gurniak, Wanderson de Souza Assunção, Everton Nunes, Osias Melo, Gilvan Brito e Rosinha Oliveira. Oração inicial feita por vagabundo visto em motel com puta, e o tema da ata de 2016-001 é ordenação ao ministério. Aprovar, votado. Aprovar a indicação da comissão diretiva da ACSR para a ordenação dos pastores Marcelo Goulart e Fábio Martinelli. E 2016.002, ordenação ao ministério não recomendar, votado. Não recomendar a indicação da comissão diretiva da ACSR para a ordenação dos pastores Ezequiel Gomes e Everaldo Carlos. Oração final, Everton Nunes. Assinatura de vagabundo visto em motel com puta à esquerda. Uma parte em branco escrito embaixo Wanderson Assunção, secretário ministerial. E aí o endereço da igreja, Associação Adventista Central Sul-Rio-Grandense, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Rua João Valig, 596, Passo da Areia, Porto Alegre, RS. Página 6 do livro de atas e uma rubrica ali, tá bom? Todas as nossas considerações nesse vídeo vão ter que ver com esse documento. E esse documento ele tem que ver assim com uma questão bem interessante. Quando Ezequiel Gomes processou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele conseguiu demonstrar de forma absoluta e cabal que o desligamento dele do ministério ocorreu contrariamente aos princípios da Constituição Federal do Brasil e dos regulamentos internos da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
que não existe nos regulamentos da igreja. Nenhuma coisa do tipo, se você for visto em manifestação política, você vai ser excluído da obra e etc e tal. E a Constituição Federal me garante o direito de ter as minhas convicções filosóficas, políticas e religiosas, e eu não posso ser privado de nenhum direito por questões de convicção política, porque isso é contrário à Constituição. Não existe nenhuma instituição no Brasil que está acima da Constituição do Brasil, tá bom? Então, assim sendo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ficou desesperada e tentou usar essa ata de comissão, onde está lá que o Ezequiel não foi recomendado para a ordenação, para tentar ludibriar a justiça brasileira, para tentar impedir a punição que merece, por ser uma igreja, uma instituição que atua às margens da Constituição Federal Brasileira e dos seus próprios documentos e regulamentos internos e etc. E a gente vai esfregar essas verdades na cara de qualquer um que quiser ver aqui nesse vídeo. Vamos adiante. Primeiro ponto que a gente vai trabalhar é o que eu chamo da arma da obscuridade. Quando a gente faz uma demanda judicial contra uma igreja na justiça, vocês precisam entender que o judiciário não gosta muito de lidar com as questões internas de igrejas. Porque a igreja tem autonomia face ao Estado e etc. E, tal, e sempre é uma coisa muito polêmica das religiões, assim, as tretas internas. Então o judiciário não curte muito ficar batendo esse papo, porque como as igrejas têm o direito de ter a sua constituição interna, nenhum juiz está muito bem preparado para lidar com os regulamentos internos da religião. Então o judiciário não curte muito botar a mão nesse tipo de coisa, mas naturalmente quando existe uma demanda ele acaba que tem que se envolver. Mas aí o que a igreja faz? A igreja aproveita que os juízes, os assessores dos juízes, os gabinetes não entendem muito sobre o funcionamento da igreja e acabam trabalhando com a obscuridade para não ser claros em relação às coisas e tentar enganar o juiz, o gabinete do juiz, para que as decisões da justiça sejam favoráveis à igreja e contrários àqueles que demandam a igreja judicialmente. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então vamos lá. Bom, lá nos memoriais do processo, nas alegações finais do processo, inclusive está aí para você ver página 1004, só isso aí é a página mais de 1000 do processo, tá? Então existe aí o documento jurídico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde a igreja diz o seguinte: Excelência, se dirigindo, né, a juíza do caso, no caso, chamada Fabiana. Como plenamente demonstrado na audiência de instrução e julgamento, que é aquela que o advogado estava tremendo, a testemunha, que estava falando lá de uma das minhas testemunhas do processo, não participou da comissão ministerial ocorrida no dia 7/4/2013, que inclusive é uma data completamente fictícia, porque 2013 foi o ano que eu entrei no ministério, não que eu saí, enfim, um erro aí, mais um dos erros da igreja. Aí. Às 9 da manhã, onde ficou decidido pela não ordenação ao serviço pastoral do requerente. A referida reunião, como demonstrado em audiência, foi anterior ao movimento popular. Inclusive, vamos voltar aqui. Olha só. A audiência, aliás, a ata da comissão diz que a comissão foi feita 7 de abril de 2016, às 8 da manhã. Aqui eles falam 7 de abril de 2013, às 9 da manhã. Erraram o ano e erraram a hora. Mas são erros de menor importância. O que realmente é importante é vocês perceberem aqui, olha, que eles estão dizendo que então eles demonstraram na audiência de instrução e julgamento que nesse dia 7 de abril, etc e tal, que foi anterior ao movimento a favor do impeachment da Dilma, ficou decidido pela não ordenação ao serviço pastoral do requerente. O que o judiciário brasileiro sabe a respeito das regras internas de ordenação da Igreja Adventista? Nada. Então você coloca lá que nesse dia foi decidido que eu não seria ordenado, o judiciário não sabe nada a respeito de como que esse processo de ordenação funciona, e beleza, você plantou uma sementinha lá no curso do processo.
Aí adiante, nesse mesmo documento, a igreja diz assim: portanto, excelência, impugna o depoimento do informante arrolado pelo senhor Ezequiel Rosa Gomes Júnior. Eis que, de fato, desconhece o regulamento adotado pela organização religiosa. Ainda as informações trazidas aos autos. Reitera, se trata de meras fofocas de corredores, sem qualquer tipo de base ou sustentação. Ainda mais quando ficou nitidamente provada, por intermédio da ata do corpo destas alegações finais, que a reunião de desligamento ocorreu anteriormente à sua ida ao movimento pró-impeachment ou algo parecido. Olha que coisa interessante que está dito. Eles estão impugnando, né, o informante lá, a minha testemunha no processo, dizendo lá que a minha testemunha desconhece o regulamento da organização religiosa, desconhece o livro de praxes e também desconhece as informações trazidas aos autos. Porque ele está tratando só de fofoca de corredor, que não tem base ou sustentação, porque ficou nitidamente provado por intermédio da ata do corpo lá das alegações finais, que a reunião de desligamento ocorreu antes da minha ida no movimento pró-impeachment, ou algo parecido. Mas espera aí. Olha só, galera, vamos voltar aqui. Olha que coisa importante. Na página 1004 do processo, diz que a referida reunião era uma reunião sobre a não ordenação ao serviço pastoral. Aí agora, algumas páginas depois, estão dizendo que a referida reunião era de desligamento. Opa, peraí. Reunião que decidiu pela não ordenação ao ministério pastoral é uma coisa. Reunião de desligamento é outra coisa. Mas como assim, Ezequiel? Tá confuso isso aí. Você tá confuso? Então vamos dar uma olhada. Vamos lembrar aqui, ó. Aqui à sua esquerda tá a ata da comissão que a gente está analisando e à direita tem uma notícia que vai esclarecer para você a malandragem, a obscuridade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tenta enganar a justiça para fazer prevalecer a injustiça no processo do Ezequiel Gomes. Olha que interessante. Veja que, como a gente leu lá no começo, que a gente leu a ata, o ponto 2016-002 falava da não ordenação, da não recomendação à ordenação do ministério de 2 pastores adventistas. Quem são eles? Ezequiel Gomes e Everaldo Carlos, certo? Isso ocorreu quando? 7 de abril de 2016. Agora, uma ata de uma comissão que vota pela não recomendação de ordenação ao ministério não é uma ata de uma comissão que está votando o desligamento de um obreiro. Por quê? Porque olha só, dá uma olhada aqui, ó, dia 24 de novembro de 2017, ou seja, 1 ano e meio depois dessa ata da comissão, o nosso amigo pastor Everaldo Carlos, que está aqui não recomendado para ordenação, junto com o Ezequiel Gomes, estava sendo apresentado como um dos pastores ordenados na Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na região leste de São Paulo, na APL, Associação Paulista Leste. Opa! O que isso prova? Isso prova que não ser recomendado para ordenação não significa ser desligado da obra, porque aquele que não foi recomendado ao lado do Ezequiel Gomes não foi excluído da obra, continuou na obra e no ano seguinte foi ordenado. Lembra, inclusive, daquele áudio, que inclusive a gente vai ouvir ele de novo hoje, que eu lancei nos últimos dias aí, onde o pastor que estava nessa comissão aqui, ó, lembra? É o Gilvan Brito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Ele falou que essa comissão decidiu que eu seria ordenado no ano seguinte. Lembra que ele fala isso no áudio? Pois é. Por quê? Porque é isso, a ata da comissão que diz para não recomendar a ordenação naquele ano não é uma ata de desligamento, mas opa, olha só. A igreja
fala então que teve uma referida reunião recomendando pela não ordenação e malandramente transforma supostamente essa reunião falando da não ordenação numa reunião de desligamento. Por quê? Porque eles querem fugir da caracterização de que eles me mandaram embora por causa do movimento pró-impeachment. Por quê? Porque eu tenho direito constitucional de ir numa manifestação a favor do impeachment. Eles não podem passar por cima do meu direito constitucional. Por isso, eles tentaram obscurecer a verdade, dizendo que eu fui desligado antes do movimento pró-impeachment, ok? Para tentar se desvencilhar dos fatos. Bom, pena para eles que o Ezequiel Gomes tem provas cabais que foi desligado do ministério por causa da sua manifestação a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Isso é uma vergonha, cara. Ou seja, a igreja não explica para o judiciário a diferença entre não ordenação e desligamento, finge que a ata da comissão votada pela não ordenação é a ata do desligamento, não conta para o judiciário que esse rapaz que estava ao meu lado não recomendado não tinha sido excluído e no ano seguinte foi ordenado normalmente como pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, o que acontece aqui? Obscuridade. A igreja não joga limpo, não joga transparente, não joga de acordo com as regras, tenta tumultuar, age de má fé no processo, para tentar enganar o judiciário. Esse é o caráter da atuação do departamento jurídico vergonhoso da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entretanto, tem mais coisa. Vamos falar um pouquinho sobre mentira, galera. Lembra que o pai da mentira é o diabo? E vós, mentirosos, sois filhos do diabo, segundo o ensinamento de Jesus Cristo? Dá uma lidinha lá depois em João 8,44. Vós sois do diabo, departamento jurídico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vocês querem fazer a vontade do pai de vocês, que é mentiroso desde o princípio e o pai da mentira? Vamos trabalhar um pouco algumas outras questões aí dentro desse processo, tá? Então agora lá na página 1005 do processo, tá lá o documento do Departamento Jurídico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí tá escrito assim, ó. Algo que chama a atenção ao depoimento trazido pelo informante, o informante era minha testemunha, tá? Que fere o princípio da livre escolha de seus pastores, é alegar em juízo que o cargo de pastor na organização religiosa adventista é de forma vitalícia. De fato, tal informação não tem qualquer tipo de base sustentável, pois o próprio regulamento da organização, as regras do ordenamento jurídico não ensejam esse tipo de visão. Só para vocês entenderem, tá? A testemunha que foi testemunhar a favor do Ezequiel no processo diz que os pastores são pastores por toda a vida. É um cargo vitalício. Você não é pastor por um ano, daí depois você sai e vai ser negociante de carro. Aí depois você volta por mais 6 meses, depois volta e sai e vira corretor de imóveis. Depois você sai de corretor de imóveis, volta a ser pastor. Aí você sai de ser pastor, vira corretor da Bolsa de Valores. Aí você vira atendente de telemarketing. Não, o ministério é uma obra da vida inteira da pessoa, por isso é um cargo vitalício. Você já conheceu um pastor que se tornou pastor lá aos seus 20, 30 anos de idade, se aposentou lá com 50, 60 anos de idade e aí vive aposentado como pastor? É isso. Por quê? Porque é um cargo vitalício para a vida toda. E aí a minha testemunha falou isso lá diante da juíza e o advogado da igreja vai lá dizer o seguinte, que isso é errado. Tal informação de que o cargo de pastor é vitalício, que é uma das discussões do meu processo, não tem qualquer tipo de base sustentável. O regulamento da organização não enseja esse tipo de visão. Aí quem é que escreveu esse documento aí? É o advogado Guilherme de Freit, e aí não vou colocar o resto do sobrenome dele,
A OAB do Rio Grande do Sul, que começa com 94, também não vou colocar o restante, atuando em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na Justiça, tá bom? Então tá aí um advogado dizendo que esse papo de que cargo de pastor é vitalício não tem qualquer tipo de base, porque o regulamento da organização não enseja esse tipo de visão. Pessoal, eu tenho uma cópia do regulamento da organização aqui na minha mão. Será que a gente consegue comprovar o que a gente está falando aqui dentro desse processo? Será que a gente está brincando aqui de atuar de acordo com a verdade? Ó, eu vou dar uma lida para vocês aqui, eu acho que talvez vocês não vão conseguir ver aí. Página 387 do livro dos Regulamentos Eclesiásticos Administrativos da Igreja, tá? Vou ler duas frases para você. O ministério é um chamado. O ministério não é simplesmente uma profissão, é um chamado. Não é por um tempo até que apareça outra ocupação mais atraente ou conveniente, mas ao contrário disso, é uma ocupação para toda a vida. Isso é o que diz o regulamento eclesiástico da Igreja Adventista. Mas para você não ficar aí vendo pequenininho no vídeo, vamos dar uma olhada aqui, ó. Aí tá um print do que eu acabei de ler para vocês aqui no livro de praxes da Igreja Adventista. Vamos ler de novo. O ministério é um chamado. O ministério não é simplesmente uma profissão, é um chamado. Não é por um tempo até que apareça outra ocupação mais atraente ou conveniente, mas ao contrário disso, é uma ocupação para toda a vida. Ué, peraí. O advogado da igreja vai diante da justiça e diz que esse papo de dizer que é vitalício, que o ministério é para toda a vida, não tem qualquer tipo de base sustentável, que o regulamento da organização não enseja esse tipo de visão. Ué, tá aqui, ó, o regulamento da igreja dizendo que o ministério é uma ocupação para toda a vida. Ocupação para toda a vida é um cargo vitalício. Idiota que escreveu aí essa peça a favor da igreja. Entendeu? Os caras vão claramente mentir na justiça. E outra, olha que interessante. Ele está dizendo que o que a minha testemunha tinha dito não tem qualquer tipo de base sustentável. Porém, dá uma olhada aí, ó. Na folha 13 do processo, ou seja, nas primeiras páginas do meu processo, já está escrito lá, olha, quanto à vitaliciedade, ressaltamos que nos termos do livro de praxe da Ré, o ministério não é uma profissão, é um chamado que não deve ser exercido por um tempo até que apareça outra ocupação, mas ao contrário disso, é uma ocupação para toda a vida. E lá, na página 609 do processo, tá uma cópia do livro de praxes com essa informação. Olha aí, ó. Não é por um tempo até que apareça outra ocupação mais atraente ou conveniente, mas ao contrário disso, é uma ocupação para toda a vida. Entendeu, irmão? Agora olha assim, advogado Guilherme, né? Que escreveu essa peça mentirosa a favor, entre aspas, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você conhece o que diz a praxe sobre a ética da assessoria legal adventista? Diz assim, ó. Os advogados que aconselham e representam a igreja devem dar sempre em todos os assuntos o conselho legal compatível com as leis vigentes. Porém, acima e além dos requerimentos e procedimentos legais, espera-se que sua atuação profissional esteja fundamentada primordialmente nos princípios bíblicos da ética, da moral e da justiça, para que a igreja assuma e projete uma posição de liderança moral e social em harmonia com as escrituras e com o dever de refletir o amor cristão. Amado, quando você escreve aqui que dizer que o cargo de pastor é vitalício não tem qualquer tipo de base sustentável porque o regulamento da organização não enseja esse tipo de visão, aí você vai ter que lidar aí, ó, com a praxe na sua cara, irmão. Dizendo que o ministério é uma ocupação para toda a vida. Isso se chama um cargo vitalício. Ocupação para toda a vida. Entendeu, irmão? Que
piada vocês são, cara. Vocês só têm a mentira a favor de vocês. Você não é obrigado, advogado, a atuar de acordo com os princípios bíblicos da ética, da moral e da justiça? Onde que a Bíblia diz que você pode mentir descaradamente num processo judicial para livrar a cara de gente incompetente que fez o que não deveria fazer, prejudicando uma pessoa dentro da igreja? Onde é que a Bíblia diz que você pode mentir, servir ao diabo em favor da igreja, irmãozão? Não consegue demonstrar, né? Porque isso, a assessoria jurídica na prática da Igreja Adventista pisa o regulamento da igreja. Olha aí, ó. É o regulamento dizendo que vocês têm que agir de acordo com os princípios bíblicos da ética, da moral e da justiça. Mas o que vocês fazem na prática? Vocês mentem, mas não é só isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre fraude. Que legal, né, galera? Só melhora a situação de vocês, né? Então vem comigo. Bom, voltamos aí à ata, que é o ponto central aí da nossa discussão. Eu chamo a atenção para vocês de dois aspectos dessa ata. A data da comissão, 7 de abril de 2016, guarde essa data, e ao fato de que a assinatura aqui, que deveria ser do secretário ministerial Wanderson Assunção, está em branco. Essa ata não está devidamente assinada. Agora vamos dar uma olhadinha nas praxes da igreja? Vem comigo. Bom, lá no processo eu demonstrei que eu fui pastor do dia 21 de março de 2013 até dia 1º de junho de 2016. Se você fizer as continhas aí, dá um pouco menos de 3 anos e 3 meses como pastor, beleza? Então guarde essa informação. 3 anos e 3 meses. Aí, o que diz os nossos regulamentos dentro desse livrinho aqui, das praxes da igreja? Sobre o procedimento de ordenação de um obreiro. Data de início do processo. Esse processo, ou seja, o processo para autorizar a ordenação, deverá iniciar a partir dos 3 anos e meio de serviço do obreiro. Opa, peraí. Eu era pastor há 3 anos e 3 meses. O início do processo de ordenação deveria começar quando eu tinha 3 anos e 6 meses de ministério. Só por esse fato, essa ata já é ilegal em si mesma. Porque ela está tratando do procedimento da minha ordenação antes do que a praxe diz que tem que ser. Veja bem, imagine que você marcasse um vestibular para setembro. Aí você fizesse o vestibular em junho e muitas pessoas perdessem a prova, esperando que a prova seria em setembro e ela foi em junho. E se alguém entrasse na justiça dizendo, a prova estava marcada para setembro, foi feita em junho, essa pessoa iria ganhar o direito de fazer a prova, sim ou não? Sim. Porque se a prova estava marcada para setembro, não poderia ser feita em junho. Então, 3 meses de diferença entre o que deveria ser o início do meu procedimento para autorizar a minha ordenação e o que de fato aconteceu já demonstra que essa ata é uma fraude. Que essa ata não está de acordo com os regulamentos da igreja. E tem mais. O que o regulamento fala sobre assinatura e envio das atas? As atas das comissões diretivas e das comissões internas das organizações e instituições que ficam arquivadas nas respectivas secretarias devem ser rubricadas em cada uma das páginas e assinadas pelo presidente e secretário da comissão. Ué, o secretário não assinou a ata. Fim da linha, não tem o que falar. E olha só, lá no regulamento B1010 da praxe da igreja diz o seguinte: requer-se obediência e lealdade aos regulamentos. Os regulamentos eclesiástico-administrativos da divisão sul-americana devem ser estritamente seguidos, sem desvio algum. Ou seja, você não pode colocar 3 meses para cá ou para lá de acordo com a sua cabeça. Se o regulamento diz que é para você iniciar o processo de ordenação de um obreiro 3 anos e 6 meses depois que ele inicia na obra, você não pode começar 3 anos e 3 meses. Senão você não está seguindo o regulamento estritamente, sem desvio algum. E aí o que acontece, ou deveria acontecer, com quem não segue estritamente o regulamento?
A obra deve ser administrada em todas as suas organizações em completa harmonia com esses regulamentos. Os corpos constituintes ou comissões diretivas não devem manter em suas funções os administradores que demonstrem incapacidade ou falta de vontade para desempenhar suas responsabilidades administrativas em harmonias com esses regulamentos. Ou seja, se alguém não sabe cumprir o regulamento, não pode presidir comissão. Se a praxe diz que o processo de ordenação começa 3 anos e meio depois que a pessoa entra na obra, não pode começar 3 anos e 6 meses. E só para quem estiver conferindo aí essas praxes em alguma versão do livro de praxe, todo ano o livro de praxe ele é reeditado. Então, pode ser que existam diferentes versões desses regulamentos em diferentes anos de praxes diferentes. Então, você pegar a praxe de 2010, ou de 2020, ou de 2015, 2016, 2022, pode ser que mude um pouco a frase, etc e tal, mas os princípios são os mesmos, tá? E é isso. Aqui, ó, os regulamentos da igreja estão dizendo que tem que ser administrado em harmonia com o que o regulamento diz. O que o regulamento diz? O processo de iniciação para autorizar a ordenação começa a partir de 3 anos e meio do serviço do obreiro. Por que no meu caso começou 3 anos e 3 meses? 3 meses antes do que deveria. Por que essa ata não está devidamente assinada pelo secretário que supostamente participou dessa comissão? Porque essa ata é uma fraude. Aí, para demonstrar isso de forma absolutamente cabal, que a igreja tentou fraudar o processo para mentir na justiça, para prejudicar o Ezequiel Gomes, lembra que a gente viu um áudio de um pastor que participou da comissão que desligou o Ezequiel Gomes da obra? Vocês lembram disso? Vamos ouvir de novo aquele áudio? Vamos dar uma olhadinha lá. Ó, vem comigo. E uma coisa, vocês lembram que eu tinha escondido o nome do pastor aqui, a foto dele? Mas lá em cima, ó, no nome lá do Facebook, Gilvan Brito Correia, dá pra ver o nome dele lá, ó, Gilvan Brito. A gente vem aqui na ata da comissão, tá o nome de quem? Gilvan Brito. Então se confirma que o Gilvan realmente estava nessas comissões aí que ele disse que ele estava, pelo menos nessa, né? Vamos ver o que ele fala? Demonstrando aí a absoluta obscuridade, mentira e fraude da Igreja Adventista no processo. Vem comigo. Eu vou te contar uma coisa que é uma ironia nisso tudo. Eu nunca contei pra ninguém, que ninguém nunca me perguntou. Olha, vai me contar uma coisa que é uma ironia nisso tudo, que ele nunca tinha contado, porque ninguém nunca tinha perguntado, né? Na comissão ministerial que o seu caso foi analisado. Eu estava na comissão ministerial que o seu caso foi analisado. A comissão é formada pelo presidente, o secretário. Aí, a comissão é formada, ó, pelo presidente, aqui o vagabundo, o secretário, que na época era o Elton, ministerial, que na época era o Wanderson, olha aqui, ó, que não assinou a ata. O ministerial, alguns pastores distritais. Alguns pastores. Um departamental que não. Alguns pastores aqui, ó, o Rogério, o Wanderson, o Everton, o Osias, a Rosinha. É o mesmo, cada comissão é um departamental diferente. Dois departamentais, um homem e uma mulher. E basicamente isso. Eu fui lá chamado, quando eu cheguei aqui em 2016, me disseram que eu tinha sido escolhido para a comissão. E na primeira comissão que teve, foi apresentado os pastores que seriam ordenados. Então, na primeira comissão, os pastores que seriam ordenados, que foi essa ata dessa comissão, dia 7 de abril. Uma lista de 4 ou 5 e você era um deles. Uma lista de 4 ou 5. Quantos pastores aqui? 4 pastores. Marcelo Goulart e Fábio Martinelli aprovados para ordenação, Ezequiel e Everaldo não aprovados para ordenação. Então ele falou corretamente, 4 pastores. 2 aceitos para serem ordenados naquele ano, 2 rejeitados para serem ordenados naquele ano. Depois que foram apresentados todos, foi pedindo observação para cada um. Mas tal, observação, não, pessoal elogiado, tal. Então, prosseguimento ao processo de ordenação dele, sim, até chegou no céu. E aí chegou no nome do Ezequiel Gomes. Chegou no céu, um pastor distrital fez 1 ou 2 observações. Alguém fez 1 ou 2 observações. Rapaz, e aí um outro colega fez mais alguma e só teve uma única pessoa que ele defendeu, né? Só uma pessoa me defendeu, né? Não fui eu, que eu nem me conhecia de
direito. Não foi ele que nem me conhecia, ou seja, né, ele vai julgar se eu vou ser ordenado ou não, nem me conhece. Olha que linda a comissão. Também não me acusei, mas também confesso que não me defendi. Certo. A única pessoa que me defendeu foi o pastor. Falou, não, isso é passado, tinha que olhar pra frente, ele é um rapaz bom e tal, pessoal. Isso é passado, bola pra frente. Dele. Falei, então vai deixar para o ano que vem, a gente vai conversar mais com ele. Vamos deixar pro ano que vem, vai conversar mais com ele. Deixar ele mais perto da gente aqui, a gente vai orientá-lo, mentorá-lo, para que ele possa, no ano que vem, ser ordenado. Então, ó, vamos deixar ele aqui mais perto para mentorar ele, para que ano que vem ele seja ordenado. Isso que foi decidido nessa comissão do dia 7 de abril de 2016, nas palavras de quem estava na comissão, tá bom? Não, pastor, ficou votado que você ficaria no ano seguinte. Ficou votado que eu ficaria no ano seguinte, ou seja, que eu seria ordenado no ano seguinte. Uhum. E aí votou os outros. Aí 15 dias depois, tornaram chamar a comissão de nomeações. Nomeações não, desculpa, a comissão ministerial. 15 dias depois, ou seja, aqui era dia 7, lá pelo dia 21, 15 dias depois. Só que a manifestação a favor do impeachment foi dia 17. Opa, então agora essa segunda comissão vai ser chamada depois do movimento do impeachment, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando eu cheguei lá, só tinha uma pessoa na sala, que era o pastor. Só ele estava sentado só lá, tinha um lá. já na mesa, lá na sala de reuniões. Eu sentei ao lado dele, ele pegou o jornal, você vou dar uma olhada nesse jornal, me mostrou. Aí eu fui abrir o jornal e falou, não, na capa. Eu olhei e vi que era uma manifestação pro impeachment, o pessoal assim e tal, com bandeiras do Brasil. Eu olhei e falei, não é nada assim, estranho. Nada estranho. Chegou e botou o dedo assim, em cima de sua foto. Falou, reconhece esse aqui? Eu olhei bem e falei, puxa, é o pastor Ezequiel. Ele falou, pois é, e agora? Falei, não sei. Falei, então vamos ver como é que os colegas vão reagir. Aí quando chegou lá, ele mostrou o caso e falou, olha, nós estávamos na semana passada querendo votar o prosseguimento da ordenação dele, mas aconteceu isso. E eles sugeriram que alguém sugeriu, falou, não, então assim, alguns colegas estavam sugerindo para tirar você da obra. E um lá falou, não, vamos dar para ele 3 meses, para ele ter a oportunidade de conseguir um chamado e tal. E aí alguém falou, não, um mês só e tudo. Mas quando terminou, ele falou, olha, a comissão decide, né? E aí, galera, olha aí, ó. Olha que interessante. Basicamente, a pessoa que estava na comissão no dia dessa ata fraudulenta e mentirosa, e não de acordo com as praxes da igreja aqui, falou algumas coisas muito interessantes. Vamos voltar aqui? Olha só. Lá no processo judicial, o que a igreja tentou dizer? Que a reunião do meu desligamento ocorreu anteriormente à minha ida ao movimento pró-impeachment. Mentindo na cara dura para me prejudicar na justiça. Não agindo de acordo com a realidade. E quem está dizendo isso aqui é a pessoa que estava na comissão que vocês mesmos colocaram a ata. Além de que essa ata ela é completamente irregular. E olha só, mesmo que a gente pudesse passar por cima das irregularidades dessa ata, em relação à data, em relação à falta da assinatura do Wanderson, ainda assim pelo áudio do pastor Gilvan Brito, não foi nessa ata que se decidiu, não foi nesse dia, nessa comissão que se decidiu o meu desligamento. Foi 15 dias depois, quando apareceu uma foto do Ezequiel Gomes no jornal em favor do impeachment da Dilma Rousseff. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia só pode tentar trabalhar com a obscuridade, com a mentira e com a fraude, para tentar fazer com que a justiça não seja feita. Entendeu? É isso, cara. Essa é a forma da maravilhosa Igreja Adventista do Sétimo Dia atuar na situação. Ao invés de, quando tomar um processo, colocarem a mão na consciência e dizerem assim, galera, a gente errou, vamos conversar, vamos tentar resolver entre a gente. Não, os caras ainda fazem um plano para ir lá diante do juiz e da juíza mentir.
para tentar escapar da punição devida pela obra vergonhosa e diabólica que fizeram na minha vida, cara. Querendo me tratar como um idiota. Inclusive, é bem interessante aqui essas coisas, né? Olha só. Aqui no documento da igreja, fala, né, que quando a minha testemunha disse lá diante do juiz, da juíza, que eu tinha sido mandado embora, porque eu tinha sido visto numa manifestação a favor do impeachment, que foi o que a pessoa ouviu falar, falou assim, olha, as informações trazidas aos autos trata de mera fofoca de corredor, sem qualquer tipo de base ou sustentação. Pois é, né, galera? Vocês não sabiam que eu tinha áudio de quem estava na comissão para provar o que eu estava falando, né? Ah, não, porque aqui no processo vocês querem tratar como se fosse meramente o quê? Fofoca de corredor sem qualquer tipo de base ou sustentação. Como se eu não tivesse um áudio de uma pessoa que estava na comissão desmentindo vocês de forma vergonhosa. Porque vocês são filhos e servos do diabo. É isso, acabou. Fim da linha. E só quem defende essa obra vergonhosa que vocês fazem é quem não vos conhecem ou quem servem o mesmo diabo que vocês servem. Porque quem serve a Deus não pode concordar com coisas desse tipo. Mentir nos processos judiciais para querer dizer que o Ezequiel Gomes foi excluído anteriormente. Cara, como se a recomendação de não ordenação fosse sinônimo de exclusão. Tá aí, ó. O pastor não recomendado foi ordenado. Everaldo, Carlos, estudamos juntos, inclusive. O áudio do pastor Gilvan dizendo que ficou acordado que eu seria ordenado no ano seguinte. Olha, como ele foi ordenado no ano seguinte, eu também seria ordenado no ano seguinte. Vocês, do departamento jurídico da Igreja Adventista, servem ao Satanás por orientação de líderes vagabundos, corruptos e mau caráteres que conduzem essa igreja. E não tem um homem para desdizer o que eu estou dizendo aqui com fartas provas, esfregando a verdade na cara de quem quiser ver a verdade. Eu sei que é ruim, eu sei que é triste, eu não gostaria de fazer esse vídeo. Para mim é vergonhoso ter que esfregar a cara de vocês no esgoto onde vocês vivem. Mas é assim que tem que fazer. Porque vocês não agem de acordo com a verdade, a ética, a justiça, os princípios bíblicos. Tudo isso é uma teoria na qual vocês cospem na prática. Porque é isso que vocês são e isso que vocês fazem. E eu não duvido que estejam se preparando para mentir cada vez mais nos muitos processos que estão rolando e que ainda vão rolar. Porque vocês acham que está acabando os processos? Não está nem começando, galera. Parabéns porque vocês mexeram com a pessoa correta. Porque eu tenho disposição infinita para desmascarar quem vocês são, filhos e servos do diabo.